Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeiro intensivista. Mais um vídeo aí. A gente vai falar um pouquinho hoje de uma coisa que é muito tabu na terapia intensiva, que é, por exemplo, que a gente aprende na faculdade, né? Mas a gente não sabe de onde é que veio essa história. O paciente com catéter venoso central tem vias distal, medial e proximal. Aí fazem os POPs, fazem os manuais de instrução e falam, ó, a droga vasoativa só vai no catéter proximal, ou só vai no catéter distal, ou só vai no catéter medial. Então começaram a colocar, a determinar a posição de droga no lumen do catéter. Mas eu vou contar um segredo para vocês bem baixinho, para ninguém ouvir. Eu não conheço nenhum artigo que fala sobre isso, tá? Tudo bem? Ninguém ouviu nada, né? Então vamos lá. Vamos partir do princípio que eu tenho os catéteres venosos centrais de longa permanência, que são os PICCs, né, passados pelo enfermeiro e pelo médico habilitado, e tenho os catéteres venosos centrais de curta permanência, que são aqueles catéteres passados pelo médico, geralmente na veia subclávia, na veia jugular e na veia femoral, em último dos casos, porque o sítio femoral é um sítio muito contaminado. Vou trazer para vocês aqui um catéter venoso central de curta permanência, que é o que é passado pelo médico. Esse aqui, ó, é um catéter venoso central de curta permanência, tá? Ele tem aqui, ele tem 4 vias para administração de medicamento. Tem a via distal, a via proximal, a via medial 1 e a via medial 2. Essas vias, dentro desse lumen aqui, elas são independentes. As drogas não correm juntas, elas correm cada uma num caninho diferente, tá? Para falar um português mais claro. E cada uma vai desaguar dentro da veia na parte distal, né? Na parte medial e proximal. Elas saem longe uma das outras. Mas qual a finalidade disso? Fala que é para não misturar droga, etc e tal. Marcelo, eu sempre me questionei em relação a isso. Mas como assim que funciona? Né? Qual a finalidade disso? Isso para mim caiu por terra no momento em que eu tive contato com o catéter PowerPICC. O catéter PowerPICC é esse daqui. É um catéter venoso central passado pelo enfermeiro, né, que fica lá dentro do coração, na junção atriocava. E ele também tem vários lumens. Que eles chamam aqui, na verdade eles nem denominam quem é distal, quem é proximal e quem é medial. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você vai passar o catéter PICC, você vai fazer a mensuração, né, da onde que ele vai até onde que ele vai, porque ele vem num tamanho maior do que esse. E as pessoas têm tamanhos diferentes. Então você tem que medir até realmente, para ele poder chegar na região atriocava. O que você vai fazer quando você mediu? Você vai cortar a ponta do catéter. E aí, como é que fica? Cadê o lumen medial? Cadê o lumen distal? Cadê o lumen proximal? Vocês vão ver que todas as drogas elas vão desembocar na via distal, na ponta. Então isso joga por terra toda aquele tabu que a gente tem de que falar droga vasoativa só pode ir na via proximal, NPT só pode ir na via distal e blá blá blá. Isso cai por terra no momento que eu uso o PowerPICC, corto a ponta e torno tudo isso uma via distal. E aí? Na minha experiência, eu já passei 4.500 PICCs. Eu já coordenei uma terapia intensiva onde 99% dos pacientes que necessitavam de acesso venoso central eram submetidos à passagem de PICC pelos enfermeiros que estavam sob a minha coordenação. E todos os pacientes que usavam drogas vasoativas, extremamente graves, instáveis, etc., que usavam PICC, em nenhum momento eu tive alteração de hemodinâmica por conta de saída de catéter, né? Falando, porque misturou droga. Isso, na minha prática, infelizmente, a gente não escreve, né? A gente tem que escrever, passar a escrever mais. Essa população que eu tenho daria um excelente artigo, né? Você faz a comparação da população que você tem de pacientes usando catéter venoso, o catéter PICC, comparado ao catéter venoso central de curta permanência, para ver se existe diferença na hemodinâmica do paciente, na verdade, quando ele usa droga vasoativa, relacionado às saídas, né, da droga lá no leito venoso. Então, não tenho nada escrito, né, não produzi nenhum artigo ainda, mas talvez a gente produza, falando que não existe alteração se você colocar
droga na via medial, distal ou proximal. Isso não interfere. Vai interferir sim se você não respeitar a individualidade das vias, tá? É para isso que eles são separados dentro do lumen do catéter, para as drogas não serem misturadas. Aí sim a gente tem que respeitar. Você não pode colocar uma droga vasoativa na mesma via que você vai infundir um soro rápido, por exemplo. Imagina um paciente com uma noradrenalina ligada nesse catéter, de repente você coloca uma torneirinha aqui, manda soro ali dentro, esse paciente está instável, está usando droga, está usando nora 40 ml hora, com a vazão do soro, você vai ter aí uma instabilidade hemodinâmica. Então, sim, você tem que obedecer à individualidade dos catéteres, das vias, relacionado a classificação da droga que você está usando. Aí você tem que separar. Agora, que isso vai interferir na linha distal, medial e proximal, não interfere, gente. Desculpa, assim, na minha prática nunca vi interferir. Vai interferir se você não respeitar a individualidade das vias para a gente não ter aqui dentro a mistura das drogas, tá? Isso aí é só uma experiência minha, não estou falando que isso é uma verdade absoluta, é o que eu observo, tá? Essa questão das vias distal, proximal e medial caíram por terra no momento que eu comecei a passar o Power Peak, comecei a usar e caiu na minha ficha caiu e falou, nossa, mas tudo sai na linha distal. E aí, como é que funciona? Então, para mim, essa regra não funciona muito bem, não. A gente tem que começar a estudar um pouco mais isso para a gente poder tirar essas diz-que-me-diz-que da tia Lazinha, porque a enfermagem não é feito de diz-que-me-diz-que. A gente tem que começar a estudar mais, começar a escrever mais artigo e mostrar a nossa cara. Tá bom? Outra coisa. Ah, Marcelo, qual que é a linha... nomenclatura, tá? A gente tem dúvida de saber qual que é a linha proximal, medial e distal. A gente tem que tomar como referência, quando a gente usa esse catéter de curta permanência, que a linha medial, que a nomenclatura distal, tá, ou proximal, está relacionado à inserção o local de inserção na pele. Então faz de conta aqui, ó, isso aqui é um catéter, ele vai ficar inserido aqui, tá? Então aqui é a pele. Aqui para dentro já está na veia. A saída distal é aquela que está mais longe da inserção do catéter. A saída proximal é aquela que está mais perto da inserção do catéter. Tá bom? Tenham todos aí uma ótima tarde e até o nosso próximo vídeo.